ordem. O que ele fala? Ele vai nas parteiras, nessas mulheres que serviam ao povo hebreu, que serviam também ali ao Egito, mas eram mulheres que acompanhavam o povo hebreu, e ele fala para elas que elas deviam, se fosse menino, era para matar. Se fosse, não deixar nascer, matar, né? E se fosse menina, era para deixar viver. Então, ele dá uma ordem para essas mulheres. Imagine você, essas mulheres profissionais da área, elas são mulheres prontas para o serviço. É o que a gente hoje, na nossa cultura atual, quem faz esse trabalho de parteira, nós temos as parteiras mais antigas também, né, as parteiras que não são formadas, vamos se dizer assim, né, que ainda atuam, né, em vários lugares elas atuam também desse modo, mas vamos contextualizar aqui para a nossa realidade urbana. Hoje as parteiras da nossa realidade aqui de cidade são as enfermeiras obstetrizes, né? Elas fazem esse acompanhamento, então elas são chamadas, são conhecidas por parteiras, mesmo sendo enfermeiras. Elas têm a formação técnica, mas elas são parteiras. E elas acolhem, elas cuidam, elas consultam, elas escutam o bebezinho, elas fazem todo o processo ali. E aí, quando a criança chega, quando essa mãe entra em trabalho de parto, elas correm, então, para dar esse acompanhamento. Então, essas são as enfermeiras de hoje. E lá naquele tempo, as parteiras receberam essa notícia de Faraó. E pense como é que ficou o coração dessas mulheres que trabalhavam pela vida. Eram mulheres que recebiam a vida, eram mulheres que amavam a sua profissão. Elas estavam ali porque elas amavam, gente, porque não é fácil. Se a gente parar para pensar, esse trabalho, que é um dos mais antigos do mundo, é um trabalho exaustivo, de muita entrega e muita dedicação. Por quê? Porque um trabalho de parto normal, parto natural, leva horas. Pode ser que ele seja mais rápido. Vamos colocar em umas 6 horas, é rápido. 6 horas. Mas geralmente, né, tem uns mais curtos aí. Minha prima, o nenê dela nasceu em casa, não deu tempo. Ela estava correndo quando ela viu, falou, está nascendo. E aí, nasceu mesmo na cama ali, e chamou daí depois o SAMU, porque ela teve uma hemorragia. Mas aconteceu de nascer ali. Tem esses acontecimentos também. Eu estou vendo vocês sorrirem, né? Que a gente já ouve muitas histórias assim, não é? Quantas de nós mulheres acompanhamos outras mulheres? E conhecemos essas histórias. Então, essas mulheres, elas tinham essa missão de receber as crianças, de receber bebês, de acompanhar, de cuidar das mulheres, de proteger as mulheres, de acompanhar as famílias, de estar ali pronto para quando aquela criança preciosa chegasse. E, de repente, Faraó disse que elas precisavam. Se fosse menino, eles não sabiam se era menino ou menina, só sabiam no nascimento, era para dar um jeito de matar. Como que faz isso? Como que parteiras que amam a Deus, que servem ao Senhor na sua profissão, mas com todo amor e dedicação, ia fazer uma coisa dessa? Aí o coração apertou e elas tomaram uma decisão que foi de não fazer isso. Então, aí elas, né, o povo crescendo e elas deixando as mulheres ganhar os neném, tá tudo bem, nasce bem, continua a multiplicação. E aí Faraó chama essas parteiras e pergunta para elas o que está acontecendo, porque elas não estão obedecendo. E elas ainda dão uma embromada ali. Não, é porque as mulheres hebreias são mais fortes, é por isso, não dá tempo de chegar. Aqueles partos relâmpago, não deu tempo, nasceu e aí não tem o que fazer. Mas, na verdade, elas estavam ali e estavam em obediência, em temor a Deus. Isso que nós vamos aprender, né? Isso que nós vamos compartilhar nessa noite é um pouquinho sobre o que a gente pode, então, aprender com essas mulheres. Eu não sei se para você um nomezinho diferente, né? Cifrar e Puá. E aí eu fui dar uma pesquisada no que significava o nome. E uma delas, acho que a Puá, significa claridade, luz.
Ou seja, aquela que traz a luz. Olha que lindo. Era a profissão dela trazer a luz, junto com a mulher que está dando a luz. Então, ela era um instrumento de Deus. E o seu próprio nome falava de quem era ela. Como que Puá poderia matar essa luz, não deixar essa luz nascer, se no seu próprio nome ela carregava essa história poderosa de chamado de Deus para a sua vida? O que é que nós, como igreja, olhando para esse texto maravilhoso, podemos aprender com essas mulheres parteiras? A primeira coisa que eu e você podemos aprender é que nós precisamos temer a Deus em qualquer situação. Nós precisamos aprender a temer a Deus em qualquer situação. Porque talvez numa situação mais tranquila, talvez uma ordem, uma orientação, faz assim, faz aquilo, está tranquilo. Mas e quando a ordem vem de cima e é para você encerrar a sua vocação, é para você parar o seu chamado, é para você deixar de ser luz, é para você revogar o teu nome, a tua história, o teu trabalho no Senhor, tudo que você já fez, todo o teu serviço, toda a sua entrega, a sua dedicação. Qual é a escolha que a gente pode fazer diante disso? Essas mulheres nos ensinam que nós devemos temer primeiro ao Senhor. E aí a gente precisa entender o que é temor. Porque senão a gente olha para a palavra temor e acha que sabe e fica muito na superficialidade. Não, nós tememos ao Senhor. Nós temos reverência. Temor aqui, olha lá, é reverência, é um respeito profundo. É dirigir a voz pela vida, dirigir a vida pela voz de Deus. Então, muito mais que um medo, tem a ver com a decisão de ser reverente todo dia. De ser reverente, de me abaixar, de me declarar humilde, de me declarar diante do Senhor para Ele fazer o que Ele deseja fazer na minha e através da minha vida. Não é como nós queremos, não é da maneira que nós esperamos, mas nós precisamos aprender a temer de verdade. Será que nós temos temido ao Senhor quando as coisas não estão bem, não vão bem? Quando falta dinheiro na nossa casa ou por alguma situação a gente não está tão bem? Será que a gente teme a Deus quando as nossas emoções não estão equilibradas? Quando a gente está lá, daqui a pouco a gente está assim, Será que a gente consegue temer a Deus quando Ele nos dá uma ordem que é difícil de ser realizada? Será que nós mantemos esse temor ao Senhor quando nós precisamos estar atentos àquilo que Ele está falando e continuar no processo que Ele está nos colocando? Eu me lembro de quando criança, chegar na porta da igreja, e a minha igreja tinha um hallzinho assim. E aí, se a gente chegasse atrasado, eu morava na periferia, minha igreja era no centro. Então, era uma viagem. E se a gente perdesse o ônibus, meu Deus, aí chegava mais atrasada. E aí, muitas vezes a gente chegou e o culto já estava começando. E aí, quando a gente chegou e a gente estava ali no hall, eu lembro da minha mãe, eu já ia entrando, né? Minha mãe pegou no meu braço assim e falou, espera. O que foi? Silêncio, porque o culto já começou. Eu vou dar um beliscão, né? Ela já estava na... Estou falando que você tem que fazer isso não, tá bom? Mas ela me parava, porque ela me mostrava que havia um temor diante daquela celebração ao Senhor. Que aquilo que nós estávamos fazendo juntos era muito importante. E eu precisava entender o valor daquilo. E muitas vezes eu cheguei e ela me travou. E eu cheguei lá e eu quis conversar e ela, silêncio, que agora Deus está falando. Ainda ela falava assim,
pastor vai chamar atenção, viu? Porque na minha época o pastor chamava atenção. Mas o quanto reverente nós somos hoje? O quanto nós ensinamos nossas crianças a serem reverentes? Nas coisas simples, na oração em casa, na gratidão por aquilo que Deus está fazendo, na gratidão pelas coisas que nós achamos que é um pouco difícil. Hoje eu estava com a Elô e ela estava fazendo a lição com o pastor lá, prova, né? A prova que faz em casa. E aí eu não gosto de lição de casa, porque é muito chato essa lição de casa, eu não gosto, não adianta, eu não gosto. E eu falei para ela assim, Elô, vamos agradecer a Deus pela lição de casa. Dela, Deus me livre, isso é muito ruim, isso é terrível, como que eu vou agradecer? Aí eu falei para ela assim, olha como as crianças são. Eu falei, lembra daquele texto que a gente tinha feito uma devocional com o texto de Atos, onde diz que lá no comecinho, quando a igreja se formou, eles falam assim que eles eram gratos por tudo. Tinham tudo em comum e eram gratos por tudo. Aí sabe o que ela falou para mim? Eu falei para ela assim, Heloísa, a gente tem que ser grato a Deus por tudo, tudo é tudo. E ela falou assim, mãe, mas eles eram gratos porque eles não tinham nada. Olha o que eu tenho que escutar, gente, pelo amor de Deus. Falei, não, Elô, eles tinham sim, eles tinham. E a Bíblia fala que eles tinham o mais importante, eles tinham tudo em comum. E aí eu expliquei para ela, né? Mas nós temos muita dificuldade em olhar para as coisas da nossa vida e ser reverente. Se você puder, abre comigo lá em Gálatas, ou alguém projeta para nós aí, o Diogo, Gálatas 1:10. Olha que maravilha, a palavra do Senhor diz, nós vamos ler. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha que Paulo fala. Se eu estou preocupada em agradar pessoas, eu não estou agradando a Deus. E isso não quer dizer, eu não estou falando de, mas a minha mãe está falando para eu fazer isso, não estou fazendo. Não, não é isso. Mas tem a ver com valores e princípios do reino. Às vezes nós nos rendemos mais a obedecer os nossos desejos carnais, as coisas do mundo, do que os valores e princípios do reino de Deus. Aí a gente choca. Gente, a gente precisa entender que Deus está nos chamando a ser reverentes e agradar ao Senhor e não a homens. Porque se o nosso foco estiver nas coisas da terra, nós vamos cair. E o nosso olhar se distrai daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Tem um comprimento na yoga. Vocês conhecem a yoga? Aquele exercício que o pessoal faz aí? Muito bem, então vamos lá. A yoga, ela tem umas coisas assim, umas coisas não. A yoga ela é bem voltada para o cunho religioso. Ela é bonita, ela é chamativa, né? Ela é algo caríssimo de fazer. Vai pagar uma aula de yoga, meu Deus, é um rim e meio, né? Só que a yoga, as posturas da prática da yoga são posturas de oferendas a deuses, né? Então, por exemplo, tem uma postura lá que é o Deus Sol. A outra postura lá é a deusa. Então, cada postura, por mais simples e bonita e disfarçada, ela está falando de um Deus. Então, eu não sei se vocês já ouviram, mas há um cumprimento no pessoal da yoga, não fala? O que eles falam? Quando eles chegam um para o outro lá? Namastê. E namastê significa o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, Osni.
Gente, o Deus que habita a nossa vida não divide a sua glória com ninguém. Então, se um dia alguém te saudar, namastê, o que você vai falar? Melhor não falar nada, né? Falar boa tarde. Sabe por quê, gente? Porque não condiz. O nosso Deus não reverencia outros deuses. A nossa reverência, ela é ao único Senhor e Salvador. Não é essa oração que nós fazemos quando confessamos Jesus? Tu és o único Senhor e Salvador. Não existe namastê para nós cristãos. Não existe. O Deus que habita em mim não saúda Deus nenhum feito por mãos de homens. E nós precisamos ter clareza disso. Senão a gente entra nas ideias do mundo, os valores do mundo, as coisas lindas e chamativas do mundo, e a gente nem sabe o que a gente está fazendo. Precisamos ter temor ao Senhor. Precisamos viver os princípios do reino e não os desejos carnais. O pastor está dando um curso aqui na escola dominical sobre andando no Espírito. Isso quer dizer que se nós andamos no Espírito, nós não andamos na carne, não é mesmo? Mas por que muitas vezes nós andamos na carne? Por que muitas vezes nós decidimos e escolhemos pela carne? Porque tem nos faltado temor. Porque os nossos olhos muitas vezes estão nas coisas daqui, da terra. Muitas vezes nós estamos escolhendo, decidindo pelas coisas daqui, pelas nossas emoções. Igual a pastora Samanta falou hoje pela manhã. Quantos estavam hoje aqui de manhã? Levanta a mão assim. A pastora Samanta explicou para nós que sensualidade tem a ver com o que a gente sente. Então, se a gente é guiado pelos nossos sentimentos, nós estamos agindo com sensualidade. Estamos sendo sensuais. E isso não agrada ao Senhor. Isso não é de Deus. Quantas vezes nós fazemos as escolhas e colocamos na conta de Deus, gente? Não tememos ao Senhor, não oramos, não perguntamos, não buscamos, não esperamos e colocamos na conta do Senhor como se Deus fosse o responsável pelas nossas más escolhas, pelas nossas más decisões, pela nossa desorganização, pela nossa procrastinação, pela nossa insegurança, pela nossa má postura. Nós estamos dizendo com a nossa postura que não tememos ao Senhor. Isso é muito sério. Quando a igreja deixa de temer ao Senhor, ela está perdendo a sua identidade de igreja. Ela está deixando de cooperar com Deus na ação de salvar o mundo. Porque ela já não teme mais o Senhor. Ela já não anda mais na lei do Senhor. Ela já não vive mais a palavra do Senhor. Ela já não conhece mais a palavra do Senhor. Número 2, que aprendemos com Sifra e Puá. Quando tememos, somos abençoados. Verso 20 e 21. Olha que lindo que diz. Vamos ler de novo. 20 e 21. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Que família é morada, casa. Porque elas foram uma bênção, porque elas enfrentaram o decreto, foram mulheres corajosas. Gente, elas estavam arriscando as suas vidas. Elas poderiam morrer por causa disso, mas elas não temeram os homens, elas temeram a Deus. E se mantiveram sendo luz, acolhendo essas crianças, porque era desejo de Deus que o seu povo multiplicasse. Que vocação maravilhosa, que chamado essas mulheres tiveram, que força, que coragem. E muitas vezes nós mulheres temos força, mas não é força para servir ao reino, não é coragem para servir.
temos força e coragem para fazer um monte de coisa, menos para o serviço de Deus, menos para o chamado de Deus, menos para a vocação que Deus está nos chamando. Olhamos tanto para nós, olhamos para a nossa limitação e perdemos o nosso foco do Senhor. Perdemos a nossa identidade de mulheres de Deus. E esquecemos que estamos aqui para obedecer como parteiras. Que somos essas mulheres, a encorajar outras mulheres e homens também. A darem a luz, a trazerem vida, a serem luz na escuridão. Você se parece com essas parteiras? Você traz luz? Você é um instrumento de Deus a trazer luz para a escuridão? Porque quando nasce um filho é uma coisa maravilhosa, é ou não é? Gente de Deus. Quantas mamães temos? Faz assim. Não é incrível? Gente, quando nasce, aquela cabecinha que vem pra gente assim, é uma coisa que eu não sei nem explicar. É ou não é? Gente, a gente olha e fala, meu Deus, é uma pessoa que saiu de mim. Gente, é um amor tão grande, é uma força tão grande. É algo difícil de explicar. Porque a experiência, ela é profunda, ela é maravilhosa, ela é única. Tanto que a gente fala, vou explicar um termo aqui que a gente usa no acompanhamento aí das parturientes, que a gente chama de partolândia. A partolândia é um termo mais usual, né, que as enfermeiras usam, as doulas usam, para dizer que quando essa mulher, ela se desliga aqui na frente, agora a aula de biologia, né, a gente tem como se fosse um botãozinho. E ele é responsável pelo nosso comportamento, certo? Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, ele está ligado. Ele está falando, ó, Priscila, vai para frente, vai para trás, aqui você se comporta assim, aqui você não sai correndo agora. Então, ele está olhando e ele está me dando comando. Quando a mulher entra numa fase, que a gente fala, que é o trabalho de parto ativo, esse botão, ele desliga. Por quê? Porque ela precisa estar presente totalmente no seu corpo, totalmente desligada das coisas que estão à volta para o seu bebê nascer. E aí, por isso que as mulheres gritam, por isso que às vezes as mulheres, né, xingam, enfim, a gente vê, né, essas coisas acontecerem. Não é por mal, mas é porque desliga. E aí desliga, ela vai. Eu lembro que quando isso aconteceu, a gente não tem noção de quando acontece, mas a gente sente tudo, né? Eu estava lá no trabalho de parto e o médico chegou para falar comigo e falou, Priscila, olha, seu nenê está sofrendo e tal. E ele começou, né, a me pressionar. Eu escutava a voz dele lá longe. Parecia que ele estava falando lá na porta da igreja, assim. Eu não conseguia nem olhar para ele, porque eu estava totalmente dentro daquele momento, na partolândia, desligada do externo e totalmente ligada naquele processo do trabalho de parto. E ele falou, e eu, né, e nada. Aí ele foi no Daniel. Aí eu escutava as conversas, assim, longe também, e nada. Tipo o mundo da lua, assim, mais ou menos essa experiência. E aí, a gente precisa de toda essa força para que o bebê nasça. E aí o bebê nasce. Aí a gente volta e vai voltando, né? Acho que até hoje estou voltando. Mas, queridos, o que a gente pode entender, né, e receber a partir disso? Nós precisamos estar inteiros para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente precisa aceitar. A gente precisa dizer sim. Deus tem muito para fazer. Deus quer usar a vida da sua igreja, mas nós precisamos dizer sim. Vamos abrir Provérbios 1:7? Projeta para nós. Isso. Provérbios 1:7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do quê? Do saber, da sabedoria.
Agora Provérbios 31:30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, tudo começa pelo nosso temor ao Senhor. Então, como nós estamos temendo ao Senhor? Como está o nosso nível de temor? Há coisas escondidas na sua vida? Há pecados que você ainda não abandonou? O que é que você tem dificuldade de deixar que não agrada o coração de Deus, mas você insiste em continuar praticando? Isso é falta de temor. Isso é falta de temor. Quando nós escolhemos andar pela nossa carne, pelas nossas vontades e desejos, isso é falta de temor. Não tememos. Não experimentamos de uma vida com Deus, não conhecemos a Deus, não fazemos esse Deus conhecido. Como está o temor no nosso coração? A gente fez uma visita para Ana Paula e para a Bia, e a Ana Paula disse assim para nós que um desejo do coração da Bia, muito forte, é que os amigos dela conheçam a Jesus. Que ela fica angustiada de pensar na possibilidade de Jesus voltar e os amigos não subirem. O que tem no coração dessa menina de 13 anos? Temor. É um coração que teme ao Senhor e teme a sua palavra. Com 13 anos. Estamos temendo ao Senhor? A palavra de Deus quebranta a nossa vida. Ela fala conosco, ela nos ensina, ela muda a nossa rota, porque se não está fazendo isso, está faltando temor. Não é culpa de Deus. Está faltando temor em nós. Às vezes nós trocamos a reverência ao Senhor pela reverência ao nosso próprio corpo, ao corpo dos outros. Às vezes nós trocamos a reverência ao Senhor pelas nossas coisas. Às vezes nós trocamos a reverência ao Senhor pelas nossas conquistas. Às vezes trocamos a nossa reverência pela nossa história, pela nossa família. Eu quero dar um testemunho bem breve para vocês. Eu nem sei em que momento exatamente isso se deu, né? Mas eu me lembro, acho que foi mais para o começo do meu casamento. Eu reverenciava a minha história. Em que sentido? As dificuldades eram tão grandes para mim que eu só olhava para aquilo. Eu só olhava para o problema. Eu achava que o problema ele era tão grande, que, meu Deus, misericórdia, Senhor, não está me ouvindo, isso e aquilo, e aquela reclamação constante. O meu olhar estava muito pautado na minha vida, na minha história. E aí eu desconfiava das pessoas, eu não conseguia acreditar, eu sempre tinha, né, igual a pastora Samanta falou hoje de manhã, somos desconfiadas, ficava aquele olharzinho, será que é isso mesmo? E um dia, eu ficava naquele lamento, e aquilo era um sofrimento real, porque eu sentia tudo aquilo, eu absorvia aquela angústia, aquela dor, e eu orava, Senhor, mas eu estou... E nem eram grandes questões, mas para mim ali no momento era. Na minha imaturidade, de recém-casada, era. E aí um dia o Senhor falou comigo e falou assim, você é muito desconfiada. Eu falei, que voz é essa? Falei, quem que está falando aqui? Está repreendido. E Deus falou para mim assim, você não confia em mim. Você não confia em mim. E eu fiquei chocada. Era um momento de jejum, de oração ali, de devocional. E eu falei, como assim, Senhor? Como assim? Eu não confio? Eu confio. Estou falando aqui, estou orando aqui, que eu confio na tua palavra. E Deus falou, você não confia em mim.
E por você não confiar em mim, você não confia no seu marido, e você não confia nas pessoas, e você vive a sua vida desconfiado, e tudo gira em torno de você. E aquilo, eu falei, mas não é possível. Como assim que eu não estou enxergando isso? E Deus falou, para de olhar para você e olha para o que eu posso fazer. E olha para mim, começa de verdade a soltar o controle e deixar que eu cuido a minha maneira. E que você não precisa carregar cargas que você está carregando porque você está reverenciando a sua história. Seus problemas são muito grandes. Você está temendo mais a sua história, mais as suas angústias, mais os seus desafios do que a mim. Olha para mim, chega, abandona essas angústias que têm soprado na tua história, na tua vida. E foi muito difícil ouvir de Deus. Foi muito desafiador, que eu não confiava. Eu falei, Jesus, e agora? Agora eu preciso confessar e abandonar isso. E até hoje tem sido um tempo de exercício, de confiar que Deus está no controle. Mas eu parei de sofrer. Eu não sofro mais. Eu não deixo mais aquilo me controlar. Eu não reverencio mais a minha dor. Eu não me vitimizo mais. Chega. Se não está bom, tudo bem. É hoje, é o momento, é agora. O Senhor está comigo e vai passar. Vai ficar tudo bem. O que é que você tem reverenciado? O que é que você tem colocado o seu temor? A sua reverência, profunda reverência. São as coisas da sua vida, o seu corpo, o corpo das pessoas, as comparações, as suas conquistas. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, um famoso, um cantor que canta com o irmão dele, e ele disse assim, num documentário, eu conquistei tudo isso aqui sozinho. Eu fiz isso aqui. Eu achei aquilo tão arrogante. Como que pode? Que conquistou sozinho? Como? Se ele passou a vida inteira cantando junto com o irmão. E ele disse isso. Mas o coração dele, a reverência dele, o temor, está voltado para ele mesmo. É por isso que ele diz isso. O que é que você tem reverenciado? As suas coisas, as suas conquistas, a sua história, a sua família. O que é que tem roubado o lugar de Deus? Eu vou chamar os meninos do louvor e a gente vai orar. Que a gente possa guardar no nosso coração. Que assim como essas parteiras temeram ao Senhor em qualquer situação, nós também podemos fazer isso. E quando nós tememos, nós somos abençoados. Amém? Você é abençoado. Então não deixe de temer. Não deixe de ter profunda reverência pelo Senhor. Mas reverencie o Senhor. Tire o foco de você. Tire o foco das coisas. Feche os seus olhos agora. Isso, não deixa nada impedir você agora de ser tocado, de ser ministrado pelo Senhor Deus. Há temor no seu coração? Falta temor no seu coração, na sua vivência? Quantas pessoas têm faltado com temor para com o Senhor? Quantas pessoas não têm vivido uma vida de referência, de respeito profundo pela voz de Deus? Quantas pessoas têm amado mais essa vida aqui na terra do que ao Senhor? Quantas pessoas têm procurado agradar a homens e não a Deus? Nós precisamos temer a Deus em qualquer situação. Seja ela boa, seja ela difícil. E o temor tira o nosso olhar de nós mesmos. O temor tira o nosso olhar do nosso problema. Ele tira o nosso olhar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E Ele é entregue àquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Ao único digno de temor. Deus quer nos abençoar nessa noite. Mas para isso nosso coração precisa ser corrigido no temor dEle.
na presença santa dEle. Enquanto os meninos cantam, eu quero te convidar, você que sente que precisa ser renovado em temor ao Senhor, em profunda reverência a Deus, trazer o temor para o lugar certo, tirar ele de você, dos outros, das coisas, da sua família, da sua história, de onde ele esteja, que não seja a presença santa do nosso Deus. Se você está temendo outras coisas, mas não teme ao Senhor, hoje é noite de restauração. Vem para cá e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Diz isso para ele, você que está aqui no altar, você que está sentado. Eu já não quero ser igual, Senhor. Eu já não quero mais andar em falta de temor. Eu não quero mais reverenciar a minha história, a mim mesma, os meus problemas. Eu quero reverenciar o Senhor, o único Senhor e Salvador da minha vida. Põe em mim o seu coração, Senhor. Diz isso para Ele. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Você que está aqui na frente, estende a sua mão assim para receber. Solta a sua mão, isso, estende ela. Em nome de Jesus, estende ela assim para receber. Amém. Jesus, Deus está aqui. Deus está aqui para restaurar. dá em Aleluias. mim teu Oh, glórias. coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser
paz. porque tudo que há Em nome de Jesus, aqui ainda, espírito de oração. de mim Oh, Senhor, olha para o meu coração. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Deus, o nosso coração necessita muito de Ti, Pai. Muito da Tua presença, Pai. Muito, Senhor, da Tua graça. E nós declaramos as Tuas bênçãos sobre os Teus filhos que vieram aqui. Porque precisam ser renovados, precisam ser tocados, precisam, Senhor, voltar de novo a um coração que teme ao Senhor, não que teme a si mesmo, não que teme pessoas, não que teme, Senhor, as suas estruturas, a sua história, a sua vida, mas que teme somente ao Senhor. Por isso, Senhor, gera na tua igreja um coração reverente, um coração que teme ao Senhor, um coração que ouve e obedece, um coração que decide andar debaixo da tua palavra. Oh, Senhor, não queremos andar na carne, não queremos mais andar por nós mesmos. Nós declaramos aqui que queremos andar na tua presença. Oh, Deus, por isso nos sustenta. Nós assumimos o nosso compromisso aqui de andar em coração que teme ao Senhor. Por isso, Senhor, faz de novo. Renova o nosso coração, renova a nossa mente. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui porque sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, abençoa o Teu povo, fortalece e traz reverência, traz temor, em nome de Jesus. Amém, amém.